Olá, como estão vocês? Mais uma devocional e hoje nós vamos falar sobre Eclesiastes, esse livro que nem todo mundo gosta de ler. Vamos orar. Deus, nós te louvamos por esse dia, por esse momento que o Senhor está nos dando para pensarmos, meditarmos na tua palavra, Senhor. Que cada ouvinte possa ser abençoado com essa devocional. E nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Pois é, gente, passei por uma situação há uns anos no meu trabalho que eu não desejo para ninguém. Você sabe o que aconteceu? Eu trabalhei num projeto, eu era uma das especialistas no trabalho do que eu fazia e fui designada para esse projeto. O projeto estava indo muito bem, tudo muito legal, mas um dia o meu chefe chega para mim e falou assim: Ranúzia, pode parar esse projeto, acabou, nada mais para fazer, porque nós recebemos uma ordem de cima e não podemos continuar mais o projeto. Gente, eu tremia, a perna tremia, a cabeça tremia. E eu falava para o chefe, mas chefe, como assim? Vai parar tudo agora. Eu já tinha feito viagens para avaliação nas agências onde eu ia ser aplicado o projeto e tudo. Então, muita coisa já tinha sido gasta para aquele projeto e muitas pessoas envolvidas, muitos técnicos envolvidos no projeto. E aí, ainda por cima, as pessoas que trabalhavam na minha equipe falavam: Ranúzia, por que aconteceu isso? Não era para acontecer. Eu falei: gente, vamos só obedecer, parar o projeto, não tem o que fazer. Então eu tinha ainda que responder. Então a frustração, a decepção foi muito, muito, muito grande. E porque eu estava à frente, eu achava que não deveria ter parado, porque eu achava o projeto muito bom. Só que as outras pessoas não achavam tão legais assim, quem ia executar o projeto. Então, gente, Eclesiastes fala um pouco sobre isso. Essas coisas que acontecem debaixo do sol, né? Aqui o sábio, que é o rei Salomão, ele chama tudo é vaidade. Ele diz tudo é vaidade. Ele pôs-se a investigar as coisas que acontecem debaixo do sol. E foi assim que eu me senti. Eu falei, gente, para que eu fiz esse projeto? Para que eu estava interessado se tudo ia dar em nada? Se as pessoas iam desistir do projeto? Se o chefe ia mandar, desmandar, né? O projeto ia, enfim, não ia aproveitar nada do que a gente tinha trabalhado. E a gente tinha trabalhado muito nesse projeto. Então aqui eu vou ler uns trechos de Eclesiastes para fazer um link com isso que eu estou falando aqui. O Salomão, ele vê aqui, na averiguação dele, ele começou a ver o seguinte: tudo é tão cansativo que não há como descrever. Não importa quanto vemos, nunca ficamos satisfeitos. Não importa quanto ouvimos, nunca nos contentamos. Aí ele diz: nada debaixo do sol é realmente novo. De vez em quando alguém diz: isto é novidade. O fato, porém, é que nada é realmente novo. Não nos lembramos do que aconteceu no passado e as gerações futuras tampouco se lembrarão do que fazemos hoje. Parece que é desanimador, né? Ouvir isso. Isso está na palavra de Deus, hein? Aí ele fala aqui, no versículo 18 do capítulo 1, ele fala assim: quanto maior a sabedoria, maior a aflição. Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. E é isso que acontece, né? A gente fica sabendo das notícias, eu até aconselho algumas pessoas a nem verem notícias, porque tem gente que não sabe lidar com a notícia. E no livro Isto é Filtro Solar, do pastor Emílio, ele fala sobre isso, que a gente precisa desse filtro solar, dessa proteção, porque nós estamos debaixo do sol vendo coisas que a gente não gostaria de ver, vivendo coisas que a gente não gostaria de viver. E aqui Salomão fala assim procurei experimentar o que haveria de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. E ele continua: fiz jardins, parques, os enchi de árvores frutíferas de toda espécie, construí açudes para juntar água, regar meus pomares verdejantes, comprei escravos e escravas, e outros nasceram na minha casa. Tive muito gado, rebanhos,
mais do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata, ouro, tesouros de muitos reis e províncias, e contratei cantores e cantoras, tive muitas concubinas. Tive tudo que um homem pode desejar. Tornei-me mais importante que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. E nunca me faltou sabedoria. Tudo que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum no trabalho árduo, encontrei grande prazer e recompensa por meus esforços, mas, aí vem o mas, ao olhar para tudo que havia me esforçado, tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Então resolvi comparar a sabedoria com a loucura e a insensatez. Pois quem pode fazê-lo melhor que eu, o rei? Pensei. A sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor que as trevas. O sábio vê para onde está indo, mas o tolo anda na escuridão. Apesar disso, vi que o sábio e o tolo têm o mesmo destino. Olha a conclusão que ele chegou, né? Disse a mim mesmo, uma vez que terei o mesmo fim do tolo, de que vale toda a minha sabedoria? Nada disso faz sentido. Tudo isso é vaidade, né? Pois nem o sábio, nem o tolo serão lembrados por muito tempo. Ambos morrerão e logo serão esquecidos. Que conclusão, né? Que conclusão que o sábio chegou, né? Por isso passei a odiar minha vida, pois tudo que é feito debaixo do sol é frustrante. Nada faz sentido, é como correr atrás do vento. Passei a odiar todo o meu árduo trabalho debaixo do sol, pois deixarei para meus sucessores tudo o que me esforcei para obter. E quem pode dizer se eles serão sábios ou tolos? No entanto, terão controle sobre tudo o que consegui debaixo do sol, com a minha habilidade e meu esforço. Isso não faz sentido nenhum, isso é vaidade. Assim, cheguei a me despertar e questionei o valor de todo o meu trabalho árduo debaixo do sol. Gente, eu li esse trecho todo para a gente perceber que o sábio chegou a essa conclusão. E nós muitas vezes nos frustramos pelas mesmas razões. Para quem que eu vou deixar as coisas que eu lutei tanto? Saber que depois eles vão desperdiçar, não vão valorizar o meu trabalho, não é? Então nós chegamos à mesma conclusão. Com poucas observações nós podemos chegar à mesma conclusão. E então ele continua: percebi então que esses prazeres vêm da mão de Deus. Porque ele disse aqui que é melhor, realmente, melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e a bebida e encontrar satisfação no trabalho. Percebi então que esses prazeres vêm da mão de Deus. Pois quem pode comer ou desfrutar algo sem Ele, sem Deus, né? Deus concede sabedoria, conhecimento e alegria àqueles que lhe agradam. Se, porém, um pecador enriquece, Deus lhe torna a riqueza e a entrega. Lhe toma a riqueza e ela entrega àqueles que lhe agradam. Isso também não faz sentido. Ele também achou sem sentido, porque Deus tem esse poder para fazer. Ele reconheceu que Deus pode tirar de um e passar para outro. Mas ele fala aqui também, isso tudo também não faz sentido, é correr atrás do vento. Então você pensa assim, gente, aonde que está a esperança, né? Então, se nós não temos uma esperança em nós mesmos, no nosso trabalho, no nosso esforço, para que estudar, né? Para que trabalhar? Para que fazer as coisas certas se todos vão para o mesmo lugar? Mas aí ele vai concluindo aqui, tempo, que Deus fez tempo para tudo também. E ele vai falando, o que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Vi o fardo que Deus pôs sobre a humanidade. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração do homem. Mas, mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos do seu trabalho, pois são presentes de Deus. Não é? E ele fala, o propósito de Deus
é que as pessoas o temam. O que acontece agora já aconteceu antes, e o que acontecerá no futuro também já aconteceu, pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. Sim, até os tribunais são corruptos. Ele está falando das corrupções. Disse a mim mesmo: no devido tempo, Deus julgará tanto os justos como os perversos por tudo o que fizeram. Pois tanto pessoas como animais têm o mesmo destino, ambos respiram e ambos morrem. As pessoas não têm vantagem alguma sobre os animais. E aí nós podemos concluir junto com ele é que a vantagem de nós, seres humanos, é que nós temos um espírito, nós temos uma alma. E essa alma, quando ela é preenchida, como ele falou aqui, pela eternidade de Deus, nós temos sim esperança e alegria. Então vale a pena sim trabalhar, viver para Deus, fazer tudo para a glória dele. Que é isso que ele quer, que nós temamos a ele. Embaixo dessa vida, depois do pecado, depois da queda, nesse mundo caído, é isso que nós temos realmente. Muita frustração, muita decepção, muito medo, muita tristeza, mas com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E essa canção que a gente canta para as crianças, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Porque o Senhor, Ele acalma o temporal também. Quando nós estamos na luta do dia a dia, o Senhor acalma o nosso coração e o Senhor traz a esperança. Essa esperança vem por meio de Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E por causa dele, hoje nós podemos nos alegrar, mesmo que haja tanta vaidade e tanta coisa sem sentido debaixo do sol. Mesmo que a gente não alcance tudo isso, mas a gente alcança uma coisa que ele já nos deu, a esperança da salvação em Cristo, porque nós temos a eternidade de Cristo no nosso coração, a todos que se arrependem e buscam o Senhor. Essa é a palavra que eu quero deixar para você e quero orar por você também, que anda frustrado, desanimado, sem esperança. A sua esperança só está em Cristo. Ele é que vai te revestir, Ele que vai te proteger. Ele é o filtro solar para a gente poder viver debaixo desse sol escaldante que nós vivemos. Vamos orar. Senhor, eu quero te louvar e te engrandecer, porque o Senhor mandou Jesus para nos proteger desse mundo tão aflito, desse mundo tão conturbado. Nós queremos louvar ao Senhor porque essa esperança está no nosso coração, porque o Senhor colocou a eternidade no coração do homem e ela só pode ser preenchida por Cristo. E nós pedimos que o Senhor preencha o coração de cada pessoa que vai ouvir essa devocional, que ela possa ser preenchida com a esperança, com a vida de Cristo, que é aquele que nos protege, que nos guarda. E nós pedimos isso em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém.